Bom, no dia de hoje eu tenho a honra de receber o nosso inspetor, Padre Inácio, que vai falar um pouco sobre a nossa família salesiana, mas depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao Salé Interessa. Bom, Padre Inácio, seja muito bem-vindo. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a família salesiana, que é um dos temas do nosso podcast do Salé Interessa. E não digo que é um dos mais importantes, porque todos são importantes, né? Mas eu acho que ele é simplesmente espetacular ao ponto que vai trazer dúvidas, né? Vai tirar dúvidas, não tirar dúvidas das pessoas em relação à família salesiana. E eu tenho uma pergunta para o senhor. Primeiro, muito bem-vindo. E aí, pergunto ao senhor, o que é a família salesiana? Obrigado, Sacha, pela oportunidade e também para quem está nos acompanhando. É uma pergunta de fato inicial, né? Como é que começa essa história de família salesiana? A família salesiana, que, digamos, juridicamente são os grupos que compõem a grande família salesiana no mundo, e há um grande movimento salesiano, que são de tantos colaboradores, pessoas que estão na obra salesiana. Mas vamos pela pergunta sobre a família. Como é que começa assim? Dom Bosco começa por inspiração divina, o que depois chamaremos de um vasto movimento em favor da juventude. Mas isso se concretiza quando, em 18 de dezembro de 1859, Dom Bosco funda, digamos, oficialmente o primeiro grupo. Há quem possa questionar se é primeiro, se é segundo, mas funda os Salesianos de Dom Bosco, né? Os membros da Sociedade de São Francisco de Sales. Em vida, Dom Bosco chega a fundar outros grupos, Nós Salesianos, as Irmãs Salesianas, ou Filhas de Maria Auxiliadora, a Associação de Maria Auxiliadora, os Salesianos Cooperadores e depois um grupo que, em vida, Dom Bosco acolhe, que são daqueles que receberam a educação salesiana, que são os ex-alunos salesianos. Esses, digamos, são os grupos primordiais da obra salesiana. Depois disso, com o passar do tempo, fruto da experiência missionária de salesianos ou salesianas, ou membros diversos da família salesiana, foram criados outros grupos. Hoje a família salesiana é composta de 32 grupos. Eu sei que o Padre Neto vai falar sobre isso, que é quem acompanha os grupos, digamos assim, na inspetoria da família salesiana, mas são pelo menos 32 grupos. Grupo significa associação, congregação religiosa, que consegue viver o mesmo carisma de diversos modos, o carisma dado por Deus a Dom Bosco, que tocou o coração de tantos, e vivendo a missão onde a igreja está. É a coisa mais importante. O salesiano, quando a gente fala de família salesiana, e quando a gente toca, né, nesse nome e vê que tem tantos grupos, né, é importante ressaltar para as pessoas que não conhecem, né, a família salesiana, não tem essa conscientização de quão grande é a família salesiana. Hoje está presente não só no Brasil, não é isso? Não, imagina, nós estamos... Assim, nós, como salesianos de Dom Bosco, estamos em muitos países. Os salesianos de Dom Bosco, os diversos grupos estão ainda mais espalhados que nós, mesmo se a gente detenha, digamos, a quantidade numérica de presença, mas assim, não é nosso. Os grupos que nascem estão sob a ação do Espírito de Deus. Nós temos o acompanhamento carismático, fraterno desses grupos, né? Agora, acho que vale pensar por que a gente chama de família, porque aqui entre nós se fala de espírito de família. E aqui vem um dado muito original, porque Dom Bosco começa a sua missão com jovens pobres, que não tinham experiência de família. E Dom Bosco, um padre da sua época, com as suas intuições, Dom Bosco traz para o oratório primitivo a sua mãe, a mãe Margarida. Depois, no próprio oratório, outras mães, como, por exemplo, a mãe de Miguel Rua, o primeiro sucessor de Dom Bosco, e outro número grande de colaboradores e leigos. De modo que aqueles jovens, a sua maioria sem referencial familiar, imagina, sem referencial da figura parental materna ou paterna, fazem ali naquele ambiente pobre, hoje possível de ver, graças à inauguração depois do capítulo geral 28 da Casa Dom Bosco, consegue viver ali com a precariedade de então, um espírito
de familiaridade. Né? Dom Bosco prezava muito por isso. Ali enxergavam um pai, enxergavam uma mãe, sabiam que a educação que promove a tantos, promoveu no passado e continua hoje pela missão salesiana, alcança patamares infinitos, graças à experiência primordial. Quando a gente fala família salesiana, a gente fala de voltar ao espírito das origens, voltar a Valdoco, onde naquela experiência, por causa da experiência forte de fé, tamanha fé de Dom Bosco e dos jovens de sua época, ali se experimentava de fato estar em família, que é um pouco a sensação daqueles que passam pelas nossas casas. Se a gente pensar os alunos, os ex-oratorianos, o que eles têm saudade? Não é só da educação formal que receberam, mas é do espírito que se vive em nossas casas. Sentimento de família, acolhimento e esse carisma salesiano que tanto se fala. Bom, acho que traz essa ideia do acolhimento de Dom Bosco, né? Traz justamente essa ideia de quando eu entrei aqui, eu lembro muito da primeira frase que eu escutei, que foi "Seja bem-vindo à família salesiana". E que, eu acho que na minha concepção, me corrija se eu estiver errado, inspetor, eu acho que não só a ideia de criar, de direcionar os jovens e torná-los bons cristãos e honestos cidadãos, mas não só os jovens e educá-los, mas também trazer uma comunidade toda ligada no mesmo carisma, no mesmo amor, no mesmo carinho e no mesmo acolhimento. Então, eu acho... Me traz uma dúvida, então posso dizer que a família salesiana é acolhimento? Sem dúvida. Olha, na formação, nesse primeiro grupo, que naquele dia, para nós muito importante, 18 de dezembro, começa a congregação salesiana, uma característica, acho que muito peculiar do início da nossa congregação, é que começa com jovens. É uma congregação que na igreja começa com jovens. Só que nós, na verdade, trabalhando com jovens, nós conseguimos fazer um impacto familiar e social muito grande, muito positivo. Então, sem dúvida, a acolhida é uma palavra forte. No tempo de Dom Bosco, claramente, com outros termos, se vivia a mesma realidade. Mas, assim, daquele grupo inicial que fazia essa experiência de acolhida, isso é uma característica de todas as nossas casas, que se expressa em alguns elementos próprios da nossa pedagogia. Né? Nós temos nas casas esse bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, esse momento de mensagem fraterna, não só de estímulo, mas de comunicação, de uma boa mensagem. Isso é próprio da espiritualidade de Dom Bosco, a centralidade da Eucaristia em nossas casas, né? A igreja, a capela, é um lugar central. Basta ver como é formada a arquitetura aqui da Casa Inspetorial, né? Que é um pouco a imagem daquilo que é a educação salesiana. Não se faz sem religião, não se faz sem afeto, absolutamente. Dom Bosco, já perto da morte, né? Quando escreve a famosa Carta de Roma, estando em Roma e não passando a festa de Maria Auxiliadora em Turim, uma grande festa para nós, 24 de maio, Dom Bosco, em 1884, falece em 88, escreve já exortando aos salesianos para não deixarem o espírito de família. Não se educa sem afeto. A educação é coisa do coração, Dom Bosco diz. Então já é uma preocupação da experiência inicial, mas também que acompanhou Dom Bosco até os últimos anos de vida. Uma preocupação para que em todas as casas se mantivesse esse espírito de família, esse afeto, não é, que é natural e se demonstra em muitas ações educativas nossas, né? Eu gosto muito daquela frase do bom mesmo é ser salesiano também, que traz essa ideia de ser salesiano e da salesianidade como algo, como um espírito de família e de amor. É isso que a gente pode esperar do Salé Interessa, é algo que emociona, né? Escutando os jovens sendo educados e acolhidos na comunidade salesiana, bem como o nosso inspetor que está aqui presente, que bem lembrar, o nosso inspetor é a imagem do Dom Bosco na nossa família, né? Então traz essa força do Dom Bosco para a família salesiana, não é isso? Carismaticamente tem essa expressão, mesmo esse padre Pascoal Chaves, que era o sucessor de Dom Bosco, né, emérito, é o reitor moro emérito, né, virar a nossa inspetoria.
para pregar o retiro, ele dizia assim: no fim das contas, vocês falam que o reitor mora é Dom Bosco hoje e o inspetor nas inspetorias é também Dom Bosco, mas cada salesiano, e eu ousaria dizer, cada educador da obra salesiana, que para nós é a mensagem própria do último capítulo geral, né? Os colaboradores leigos não estão conosco por bondade ou por concessão dos salesianos ou por contingência ou por necessidade. Na verdade, dizer que salesianos e leigos trabalham juntos e são Dom Bosco na obra, cada educador é Dom Bosco na obra, cada profissional da ação salesiana tem que ser Dom Bosco na obra, não é novidade. Na verdade, nossa família nasce, nossa congregação nasce nos primeiros movimentos do Oratório do Valdoco com os leigos. Então, na verdade, é uma palavra de retomada de origem. Hoje nós, com outra roupagem, falamos salesianos e leigos na missão e na formação, mas é uma coisa de origem de família. Então, no fim das contas, de fato, a figura carismática do inspetor para nós é muito importante. Hoje sou eu, amanhã é outro. Mas cada salesiano, cada colaborador na missão salesiana é chamado também a ser Dom Bosco. Que significa acreditar profundamente nos valores do Evangelho, sem os quais nós não educamos. Viver com convicção, afeto, né, que pode gerar movimentos de educação no interior da obra salesiana, mas com consequentes impactos na vida social, na empregabilidade, em todas as ações. Na inspetoria hoje a gente tem várias frentes de missão, a gente não tem só escola, né, porque nós somos conhecidos, sim, pelas escolas. Mas temos as obras sociais, as paróquias, os grupos, enfim, uma multiplicidade de ações que todas elas caracterizam a única espiritualidade de Dom Bosco. Espetacular. Eu queria agradecer muito ao senhor, primeiramente, né, em nome de toda a comunidade salesiana, e desejar ao senhor sucesso nessa empreitada, né, da inspetoria salesiana, tão difícil, mas que a gente traz essa luta a cada dia para levar amor e acolhimento a todas as pessoas e toda a nossa comunidade. E queria só que o senhor mandasse uma mensagem para toda a nossa comunidade, por favor. Perfeito. Agradeço, então, né, a oportunidade do bate-papo, de conversar sobre as coisas nossas, as coisas de família, e dizer que fazer parte da família de Dom Bosco, fazer parte desse grande movimento, é uma graça de Deus, que alcança tantos corações, mesmo se talvez institucionalmente alguém possa não pertencer a um dos 32 grupos, mas sem dúvida participa desse grande movimento salesiano que pode alcançar todos nós. Então, uma alegria grande, espero que também esse espírito de Dom Bosco possa, espírito de Valdoco, espírito de família, chegue também a cada um de vocês. Obrigado a todos. Salé interessa. Salé interessa.